Sob os auspícios dos mestres da eletricidade, Thomas Edison, Nikola Tesla e seu Antônio, aquele eletricista bacana que nos salva quando o chuveiro elétrico dá problema, sejam bem-vindos ao IonCast. Ao meu lado, meu amigo parceiro, El Caçador, também conhecido como Hunter Pessoa. E ao meu lado, meu amigo parceiro, Ojuara, pode ser chamado também de Daniel Queiroz. Tamo junto. Pessoal, nesse episódio temos aqui uma grande surpresa, né? Um novo apoiador do projeto IonCast, que é o Decoff. Não dá para começar falando de energia se antes não se energizar em nada melhor do que um cafezinho, né? É um Decoff, né? E Decoff. sem falar que sustentável agora. Sustentável, zero carbono. Parabéns ao Ricardo, né? Que foi quem trouxe o Decoff aqui para o Ceará. Né? A turma não acreditava, porque essa estrutura de um café to go, Ceará, né? Lugar quente, né? Lugar quente. Com 4 meses ele falou que superou o faturamento Brasil, a turma ficou doida. E ele já está indo aí para a terceira loja, já está na terceira loja, está indo para a quarta. A né? quarta foi a usina de energia solar. É verdade, né? é verdade. Ele né? deixou de fazer uma quarta loja e investiu em energia solar. Até porque o Decoff, ele tem uma característica que ele é bem minimalista, tudo muito bem detalhado. E aí também eles precisavam ser sustentáveis. E aí o Ricardo, né? Parabéns, Ricardo, por ter investido. Parabéns, Ricardo. Energia solar. A gente está encontrando aí o Decoff, o primeiro Decoff, que é o da Barbosa de Freitas. Já tem ali no Pátio do Luiz, na Oswaldo Cruz. Quase beira-mar ali, né? Quase beira-mar, ao lado do McDonald's. E ele abriu a quarta loja, que ele fala, foi a energia solar. E a quinta vai ser... Uma loja conceito, super diferenciada, ali na Washington Soares. Com certeza a gente vai estar lá prestigiando. Decoff, turma, vale muito a pena. Ricardo, parabéns, muito obrigado aqui pelo projeto. Parabéns, Ricardo. Vamos lá. E no episódio de hoje, Hunter Pessoa, eu sei que nós vamos passar agora 30 minutos falando do currículo deste convidado, mas vale a pena. Se sócie agora para fazer um compilado. Quem é que a gente está trazendo hoje? Daniel, eu só não vou passar 30 minutos porque eu vou fazer de uma forma bem prática, porque é muito mais interessante até pegar a história do nosso convidado, que é Dr. Jurandir Picanço. Professor Jurandir Picanço. Professor Jurandir Picanço, é um baluarte aí das energias. Né, para falar um pouco do currículo, é engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, ex-presidente da Coelce, ex-presidente da Arce, hoje é consultor de energias da FIEC, é um baluarte e é referência para o nosso estado e acabou de ganhar o prêmio das 100 maiores influências de energia do Brasil. Muito bem merecido. Doutor Jurandir, seja muito bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, professor. Olha, muito obrigado, eu fico muito honrado com esse convite, sabe? Estar participando aqui do terceiro episódio. Para mim é uma grande satisfação. Professor Jurandir Picanço, a gente já tem aqui uma tradição muito importante, que é saber quando foi que o senhor botou o seu dedo na tomada, ou seja, quando é que o senhor nasceu no setor elétrico. Isso não é 56 anos de idade, não. 56 anos do setor de energia. Eu ingressei na concessionária de energia de Fortaleza, chamava-se Conefó, em 1965, como estagiário. Não era nem Coelce, então era Conefó. Não era Coelce. Para mim é novidade esse nome, novidade. Inclusive. Conefó. Era a empresa que só atendia o sistema de Fortaleza. Foi uma sequência antigamente as empresas eram estrangeiras, né? Então aqui em Fortaleza era Light inglesa, que depois se transformou em Conefó e foi quando eu ingressei no setor de energia. A Light, inclusive, né, que era responsável pela questão da tração elétrica dos bondinhos, né, dos carros elétricos aqui, que substituíam os ônibus, né, que antes era feito por tração animal, né, os burros aqui que faziam esse trabalho, né, e a Light veio para substituir. A Light tinha o bonde e tinha a distribuição de energia. E eu tive a oportunidade de conhecer a Light porque o meu tio foi o primeiro engenheiro eletricista do Ceará. Ele se formou na Inglaterra e era o superintendente da Light aqui, me levou para conhecer, eu criança ainda, me levou para conhecer as instalações. Tá explicado onde foi o primeiro choque já. Tava dentro de casa. Para deixar registrado, como era o nome do tio? Carlos Marães Picanço. Mas o senhor não começou por engenharia elétrica, né? Foi por engenharia mecânica. Como é que foi um pouco dessa história? Eu estava me formando em engenharia mecânica, mas tinha uma formação no curso, teve uma formação de engenharia elétrica, e eu ingressei para dar manutenção em usinas, que eram usinas diesel elétricas, que abasteciam Fortaleza. Olha, a história que eu posso contar é que nesse período
havia acabado de chegar, quando eu ingressei, a energia de Paulo Afonso. Era uma linha projetada para 230 que estava operando em 69. Nós que somos eletricistas sabemos a deficiência desse atendimento. Então, nesse período, a energia chegava aqui pouquinha, então precisava das usinas diesel que... E aí quer dizer que toda a energia que chegava aqui em Fortaleza e região metropolitana chegava em 69? Em 69, aí não atendia. Quem tinha que entrar com as usinas para... Isso aí eu tô falando que em 1965. 65. É uma lenda aqui. Aí o senhor chegou a ser presidente da Coelce depois. Fui presidente da Coelce estatal. O senhor participou de todo o processo? Desde a criação até a privatização. Que bastidores aí o senhor não deve ter, né? Porque gerou muita conversa na sociedade, né? Muitas interações, né? Afinal, você está deixando de ser uma estatal para ser uma privatizada. Teve todo um clamor aí da população, né? Mas era o caminho certo para o progresso do setor elétrico, né? Eu acho que hoje você tem pouquíssimas concessionárias que ainda são públicas, né? São estatais. Tem ainda concessionária no Brasil? São poucas, não. Ainda não, né? Não. Mas, ou seja, porque a privatização da Coelce foi em que ano? Em 98. 98, né? Nós estamos em 2022. Eu acredito que naquela época o senhor teve muitos obstáculos, né? Porque trazer uma operação que era pública para privada, né? Toda a questão de rollout, né? Que houve, toda essa questão aí de uma nova plataforma. Queria saber um pouco mais dos bastidores. Como é que foi essa questão da privatização da Coelce? Olha, a Coelce, ela, como empresa estatal, era considerada uma das melhores. Foi um período em que nós tivemos uma administração assim, muito profissional, que foi no período que era governador o Tasso Gereissati, e teve um período de uma administração muito profissional. Então, a Coelce já era reconhecida como uma empresa estatal de excelência, mas estatal. Então, se decidiu pela privatização. Foi um processo em que várias concessionárias foram privatizadas na época, mas criaram uma agência reguladora. Eu saí da Coelce, da presidência da Coelce, para ser o fiscal da Coelce na agência reguladora. E realmente cheguei à conclusão que é mais fácil se administrar através da fiscalização do que a administração de um estatal. A estatal tem muitas restrições, tem muitos problemas, e era sempre uma flutuação. Administrações boas, administrações ruins, interferências políticas grandes, interferências políticas menores. Então a estabilidade de uma empresa estatal é muito complicada. Doutor Jurandir, mas eu imagino que para chegar até o nível de presidência, né, você precisou ganhar muita bagagem, né? Então, com certeza não foi fácil aí para chegar nesse nível. Eu não sei se o senhor teve outras experiências fora do Ceará, né? Assim, eu confesso que eu sou seu fã, lhe acompanho, mas sua história é muito longa. Então, você teve outras experiências para poder realmente chegar à presidência da Coelce e ter esse embasamento de tocar uma grande companhia? Eu tive várias experiências fora da empresa de energia, fora da Conefor, fora da Coelce. A primeira experiência foi quando eu era da empresa de Fortaleza, Conefor, e na administração do ex-governador César Calles, ele quis promover a fusão das empresas. Então eu fui trabalhar na secretaria, que era a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para promover a digamos, a criação da empresa única, a Coelce, que foi formada por 3 empresas estatais e mais o patrimônio de uma empresa que era regional. Qual que era? A Coelce foi a junção, você falou que foram 3 empresas estatais? Foi a Conefor? Não. A Conefor, que era de Fortaleza, existia a Celca, que era do Cariri. A Celca era uma empresa que só atendia o Cariri. Viu, Daniel? Porque para mim é tudo novidade. Eu sou eletricista, mas eu não sabia nada disso. A Senorte, que era a empresa do Estado. A Celca pertencia à Sudene, a Conefor pertencia à Eletrobras e a Senorte pertencia ao Estado. E aí nessa época não tinha Paulo Afonso ainda, então... Não, já tinha Paulo Afonso. Já tinha. Mas antes da Paulo Afonso, tudo era diesel? Olha, a história é interessante porque nós temos aqui duas situações muito importantes. A primeira usina importante aqui
era uma usina no Passeio Público, onde hoje é ali o Mucuripe e tal. Aquela usina era uma usina a lenha e ficou conhecido como sendo aquela região como cinza. Só as pessoas mais antigas conhecem que antigamente tinha o bairro chamado Cinza. E o fornecimento da lenha era feito por jumentos que levavam lenha, e quem criou esse sistema de fornecimento de lenha foi um português que ganhou tanto dinheiro que fez uma casa que hoje ainda é considerada uma casa referência aqui no Ceará, a Casa do Português. Aquela na João Pessoa? Aquela na João Pessoa. Era do fornecedor de lenha para a usina que tinha lá. Então, teve aquela referência. E depois, já quando a empresa era da Prefeitura de Fortaleza, foi construída uma usina no Mucuripe. Essa usina era a óleo, a óleo combustível. E essa usina, ela era na beira do mar, e o nome da empresa, quando foi para Fortaleza, chamava-se Serviluz. E hoje se tem o bairro Serviluz. Para mim já pagou o dia. Originário da empresa que se chamava Serviluz. São essas coisas que a gente não sabia, né? Você sabe da história, por exemplo, do campus do PC? Por que é esse nome? Não. Na Segunda Guerra Mundial, Fortaleza foi uma base americana, né? Os aviões americanos vinham para cá, se abasteciam para guerrear no norte da África, né? E o campus do PC antigamente se chamava Bairro Daniel de Queiroz. Não é minha homenagem. É uma homenagem. Eu não sei. Não. É homenagem ao pai da Raquel de Queiroz, que é Daniel de Queiroz. E lá era feito o pouso dos aviões, né? Em inglês, né? Post-Command, né? Então, PC. E aí ficou o campus do PC. Daniel é cultura também. Nada, rapaz. Mas nesse período, chegou a morar fora do Ceará? Nesse período de preparação? Não, tive essa experiência fora da Coelce. Depois eu tive outra experiência que eu fui convidado pelo Ariosto Holanda, que depois foi deputado para formação do NUTEC, o Núcleo de Tecnologia, sim. E tive outra experiência em Brasília, com relação ao Plano Nacional de Irrigação. Foi criado um ministério e eu fui exatamente para a eletrificação do sistema de irrigação do Nordeste. É por isso que eu falei que não ia falar muito o currículo, porque senão ia tomar muito tempo aí. já falou aí também, Daniel, foi basicamente fundador do NUTEC também, né? Que é importantíssimo, inclusive, o NUTEC para o nosso estado, né? E aí, naturalmente, aqui no meio do podcast, a gente está descobrindo aí um pouco da história e do desenvolvimento do Dr. Jurandir no nosso estado, né? É verdade. O professor Jurandir teve toda a questão da eletrificação, né? Além do Distrito Industrial do Maracanaú, né? Não, o que teve o seguinte, quando nós assumimos a Coelce como presidente, existia uma situação muito crítica, porque era preciso uma nova linha de 230 para atender o aumento da demanda, senão íamos ter um racionamento. E se conseguiu isso através da Chess, a linha de Banabuiú para Fortaleza, foi uma linha que entrou na última hora. Que até hoje está ok, tudo. Sim. A gente só está carregando o celular hoje porque teve a intervenção do professor Jurandir. E Maracanaú, né, doutor Jurandir, hoje é o maior distrito, é o maior ponto de indústrias do nosso estado, né? Então, naturalmente, com certeza, a gente deve muito aí essa ação feita há alguns anos, né? Com certeza. A gente anda muito pelo Nordeste, né? E vê, assim, a importância da energia para a industrialização, para o progresso, né? Você vê, por causa disso foi feito aí toda uma industrialização, né? A gente hoje tem o maior polo industrial lá no Maracanaú, né? Se a energia não tivesse acontecido, né? Não estaria avançando. Não, né? Imagina, assim, a gente pega muitos casos, a gente que roda muito, de empresário que quer crescer e não tem espaço, porque a rede tem que fazer um investimento alto. E Maracanaú, ele trouxe esse conforto. Imagina, você tem uma indústria e sabe que hoje eu tenho esse tamanho, mas daqui a 5 anos eu posso expandir minha indústria e a rede já está adaptada para isso. Ou seja, traz uma segurança para quem quer investir naquela região. Então, com certeza. Sensacional. Nós temos muitas experiências, mas uma das boas experiências que eu tive foi quando fui diretor de expansão da Coelce
na época do governador Vigílio Távora, que é uma referência política do Ceará até hoje. Ele é a primeira-dama também, né? E ele promoveu exatamente o que chamava Distrito Industrial 2. Já existia o Distrito Industrial e ele quis atrair maiores indústrias para cá. Esse Distrito Industrial era aquele da São Francisco? Não, é no Maracanã. É no Maracanã. Hoje é uma coisa só, mas já tinha um e precisava fazer uma grande subestação e tudo. E eu disse, olha, governador, essa subestação ela pode fazer em 2 etapas, porque a carga vai crescendo aos poucos e tudo. Ele disse, não, doutorzinho, vamos fazer tudo de uma vez, porque as pessoas não acreditam na gente, a gente tem que mostrar que faz. Pois. Então fizemos a secção é tudo. Bacana. Fizemos a subestação lá no distrito de Maracanaú, já na potência final, entende? Isso por determinação do governador. Mas a gente tinha esse ramal, né, esse linhão chegando aqui na região metropolitana, Maracanaú, e aquele linhão que passa ali pro Sobral, que vem ali lá do Pará, do Maranhão, já existia ou não tinha nada disso ainda naquela época? Desse período que eu estou falando, nós já tínhamos a alimentação vindo também lá de Boa Esperança, né, que inicialmente era de Boa Esperança, vindo por Sobral até Fortaleza. Mas já existia. Esses apenas depois foram reforçados com linhas de 500 kV e tudo, mas esses eixos, eles já existem há muito tempo. Mas, assim, só para eu entender, esse trabalho na época na Enel, não ficou tão claro, você estava dentro do governo ou você estava pela Enel fazendo esse trabalho aí na região ali de Maracanaú? Na Enel nunca, né? Porque Desculpa, era Coelce. Na verdade, assim, né? Enel é um nome muito novo, né? De fato era Coelce, e para quem está aqui nos ouvindo e assistindo, né, a gente tá falando da Coelce antes de ser privatizada para Enel, né? Aproveita também, quem está assistindo aí, se inscreve no nosso canal, né? Coloca lá no sininho lá, deixa marcado para poder participar do todos os nossos episódios do Ioncast. Ioncast, Ion Podcast, né, Daniel? Ioncast, no YouTube, no Deezer, né? Cada vez mais a gente está entrando em novas plataformas. E no Spotify também. No Spotify também. Antes de ser presidente da Coelce, eu fui diretor por diversas administrações, entende? Então, quer dizer que tem que situar no tempo para saber. Eu tive em diversas ocasiões como diretor antes de assumir a presidência. Entendi. E a presidência é que fui o último presidente da empresa estatal. E nesse período em que eu estive, a empresa flutuava, sabe? Em alguns momentos ela melhorava, outros momentos piorava, as interferências políticas às vezes eram muito grandes, de trocar o administrador do município tal, tinha que sair, não podia ser, tinha que sair. Essas coisas que realmente indicavam que a melhor alternativa era a privatização. A sede da Coelce, né? Não era nem Enel. Já era ali na Padre Valdivino, que é hoje a atual, ou não? Não, a sede ali era uma sede que é muito antiga. Aquela sede é a instalação mais antiga que se tem, que ali era onde se dava manutenção dos bondes, entende? Mas a sede da Coelce, aonde eu administrei, era na Barão de Studart, hoje eu acho que onde era do Banco do Brasil, ABB. Isso, exatamente. Isso. Ali tinha duas áreas grandes que eram ocupadas pela Coelce, uma delas hoje é a ABB, a outra eu não me lembro. A Coelce no auge chegou a ter quantos colaboradores? 5.000. Uma potência. Olha, era uma empresa, muita gente, entende? Mistura. Porque eram pessoas indicadas que às vezes não tinham nem assim uma competência. Viu? E no período nós tivemos que fazer um enxugamento preparando para a privatização. Então a empresa, quando foi privatizada, já era uma empresa considerada uma empresa enxuta e tudo, reduzindo de 5.000. Se eu não estou enganado, ela chegou a abrir o capital, eu acho, não foi? Ela abriu o capital antes da privatização. Antes da privatização, eu lembro, é verdade, já estava listado em bolsa. Eu tenho muita saudade também na época da Cofeco, né? Para quem não conhece, a colônia de férias dos funcionários da Coelce, né? Um local privilegiadíssimo. E não só a Cofeco, mas também tinha a colônia de férias da Teleceará, né? Para quem não sabe, a Teleceará era a estatal de telecomunicações aqui do estado, né? Eu não sou dessa época aí não, viu, Daniel? Tá me chamando de velho, cara. Agora, mudando um pouco de assunto, porque assim, o senhor sempre participou de processos importantes, né? A questão da privatização
da Coelce, né? O senhor sempre foi aquela pessoa à frente ao seu tempo, né? Trabalhando, trazendo aí a questão de conceito de energias renováveis aqui na questão de energia eólica aqui para o estado de Ceará, para o Brasil, né? A gente até aprendeu com o senhor que não é energia alternativa, como a gente falava antigamente, é energia renovável. Como sempre o senhor nos dando aula, é por isso que a gente carinhosamente lhe chama ainda de professor, né? Mas eu queria entender essa questão do senhor ser sempre audacioso, sempre estar. Olha, eu vou contar um pouco dessa história, porque foi assim, pura coincidência, não foi assim uma... Eu tinha uma carreira também acadêmica, eu era professor da Universidade Federal. Outro ponto no currículo, tá? Era professor da UFC. Produção tá marcando aí, produção? Eu era professor da Universidade Federal do Ceará, mas voltado à técnica. Na empresa eu era técnico da manutenção, nas coisas e tudo. Quando fui convidado por um professor para fazer uma palestra para todas as turmas sobre o panorama energético brasileiro. Isso em que ano, só para ter uma ideia? 1976. Então, era o seguinte, na época, criaram uma disciplina, Estudos de Problemas Brasileiros, que todos os formandos tinham que cursar essa disciplina. Então, criaram um sistema que a pessoa dava a palestra para todas as turmas. E eu fui convidado a falar sobre isso. Foi aí que eu aprendi sobre energia, porque à época se falava que o petróleo ia acabar até o ano 2000. Então era preciso buscar alternativas de energia para o petróleo. Aí foi que eu fui estudar quais eram as alternativas. Tinha energia eólica, tinha energia das marés, tinha energia solar e tal. E nisso aí eu fiquei muito atento a esse ponto. Em seguida, já depois de vários anos eu dando essa disciplina, atento a isso aí, fui convidado a participar da elaboração do plano de governo do governador Vigílio Távora. E nessa ocasião, eu coloquei lá, fazer o levantamento das potencialidades de energia do estado do Ceará. E isso ficou constando do plano de governo dele. E logo depois eu fui convidado a ser diretor da empresa. E como diretor da empresa, eu digo, eu vou cumprir o plano de governo. Criamos uma estrutura exatamente para desenvolver essas formas de energia. Totalmente coincidência, quer dizer que não foi assim uma coisa de iluminado. Não, as coisas aconteceram naturalmente. Naturalmente. E aí, doutor Jurandir, você começou a estudar essa questão de energias renováveis e aí se aprofundar e até para repassar isso para os alunos e para as pessoas. E naquela época, aquilo ali despertou de fato? Você enxergou que ali o Ceará tinha um potencial? Era algo diferenciado ou não? Você fez mais por estudar, estudar por estudar? Não, olha, nós sabíamos que em termos... A energia solar estava muito principiante, mas a energia eólica nós sabíamos que tínhamos aqui um grande potencial. Todos os indicativos, o Ceará tinha aqueles cataventos, aqui tem até um catavento, aqueles cataventos primitivos que funcionavam por quê? Porque os ventos são muito regulares, entende, viu? Na nosso litoral é conhecido pela agressividade marinha, salina, porque os ventos são muito regulares. Então, isso aí já existia. Então, no momento que foi possível, nós fizemos o levantamento desse potencial, fizemos um convênio para instalar torres, para fazer o levantamento, mas já sabíamos que o resultado seria muito favorável. E eu imagino o desafio daquela época de estudar, né? Algo que era novo. E imagina, hoje a gente dá um Google, Daniel, e procura lá no Google, já tem, mas imagina como é que fazia análise de vento para entender o potencial. Era algo realmente... Como é que vocês faziam na raça, para começar a entender o potencial eólico e solar do estado? O que teve é o seguinte, nós começamos a fazer esses levantamentos, aí tinha também um professor de Pernambuco muito interessado no tema e conseguiu instalar um aerogerador em Fernando Noronha, foi o primeiro brasileiro. E logo depois nós fizemos aqui uma parceria com o governo da Alemanha, aqueles 4 aerogeradores do Buguripe, que recentemente foram removidos. Aquilo já é 2000, mais ou menos, né? Ali é 1996. Ou seja, foram os primeiros aerogeradores do estado, aqueles 4. Aqueles foram os primeiros aerogeradores do estado, que foi numa parceria com o governo alemão, praticamente uma doação do governo alemão, aqueles aerogeradores,
E logo depois, com o sucesso desses aerogeradores, nós fizemos uma licitação que foi altamente pioneira para a compra de energia renovável. Essa licitação para a compra de energia renovável resultou em 2 parques eólicos, aquele que é muito conhecido, que é ali em frente ao Beach Park, na Prainha, e outro na Taíba. Então, olha, esses foram os primeiros parques eólicos comerciais do Brasil. Eu me lembro, porque isso foi mais ou menos 96, 98, né? Que as primeiras usinas começaram. Então, assim, uns 8 anos depois, acho que 2008. Não, foi antes do Lehman Brothers, da quebra do Lehman Brothers. Mas eu estava em mercado financeiro naquela época, num banco internacional, e eu me lembro que toda semana, ou era um grupo português, ou era um grupo espanhol, visitando a estrutura do Ceará, né, e através do banco, para exatamente querer participar desses investimentos em energia eólica. Então, como foi abundante naquela época, né? E é um pouco do que a gente está vivendo agora também, né? Com essa nova demanda importantíssima, com certeza, né? Essa nova demanda importantíssima de hidrogênio verde, né? Não dá para você deixar de falar no mínimo 5 vezes hidrogênio verde no dia, né? Isso a gente escuta muito do nosso presidente Ricardo Cavalcante, nosso presidente de energia Luiz Carlos. É verdade. Então, a gente tem que explorar muito isso, que de fato o Ceará tem e a gente tem que aproveitar. Vai ser essa mudança. O hidrogênio verde foi um outro insight, né? Porque dentro desse processo de descarbonização, os países querem descarbonizar toda a sua matriz de energia. Então, quem mais emite gás de efeito estufa é a produção de energia. A produção de energia elétrica, a produção de energia para calor, para a indústria. E o que é que encontraram? Encontraram o hidrogênio verde como sendo uma alternativa para substituir os combustíveis fósseis. E esse hidrogênio, para ser verde, tem que ser produzido a partir de energias renováveis. E o que é que ocorre? Alguns países não dispõem de potencial de energia renovável suficiente para descarbonizar a sua matriz de energia. Então tem que apelar para importar essa energia renovável na forma de hidrogênio. Então é essa a grande saída do hidrogênio. Doutor Jurandir, a gente sabe que hidrogênio verde ele só é verde se tiver geração a partir de uma fonte renovável, com fonte certeza. limpa, né? E aqui no Ceará seria eólica e solar. Mas o que me preocupa um pouco é ainda nossa estrutura elétrica, né? A gente tem muita terra com capacidade de geração, né? Terras baratas, já improdutivas, já semi-desertificadas. Vem um offshore também, né? Vem um offshore também, né? Que é também uma geração limpa, né? Que ajudaria no hidrogênio verde. Mas pensando principalmente ali no Sertão Central, né, aquela região Boa Viagem, descendo ali, tem toda uma região que ela tem um grande potencial, mas que não tem conexão. Como é que você enxerga esse desafio que nós temos aí para os próximos anos de conseguir ter esses ramais, esses linhões de escoamento dessa energia? O Nordeste todo oferece mais ou menos as mesmas condições. O estado do Ceará tem condições excelentes e tem essas áreas que você falou, que são áreas degradadas, e por serem áreas improdutivas, é um vazio elétrico. Hoje você não tem como escoar a energia dessas áreas, porque não tem subestações nas proximidades, porque nunca teve nada que atraísse o sistema elétrico. Ele não vai ter uma linha lá esperando alguma coisa. Mas agora o planejamento aqui do Ceará conseguiu que fosse colocado no planejamento de expansão da transmissão o atendimento dessa área. Interessante. Então vai ser uma área grande, muito promissora para parques solares, principalmente, que a área é excelente para energia solar, e algumas áreas onde também a energia eólica é importante. Você pode ter os parques híbridos nessas áreas que hoje são áreas sem valor comercial algum. É muito importante quando você vê, né, Hunter, assim, essa questão realmente assim da história, né? A gente está na frente aqui de quem não só foi testemunha, mas participou e capitaneou o setor elétrico cearense para hoje, o que a gente tem, o nível de industrialização que a gente tem. Se a gente tem algo, né, a gente tem que dar a benção do Dr. Jurandir, que com certeza participou desses eventos. Com certeza. Então, assim, participou na questão da privatização da Enel, participou da Coelce, desculpa, né? Participou
da questão das primeiras usinas eólicas, da questão da energia solar e agora do hidrogênio verde. Então, quando você olha o nível de industrialização que a gente tem hoje, por causa da nossa matriz elétrica aqui no estado, e o que patamar a gente vai estar de industrialização, porque o nosso nível de energia vai mudar, é offshore entrando, é hidrogênio verde entrando, outras fontes energéticas aqui se ampliando, e é aquela coisa até que a gente comentou naquele episódio com o deputado Danilo Forte, né? Sem energia você não tem industrialização, sem industrialização você não tem progresso, né? Tudo isso nasce do querer fazer, né? Do botar realmente o dedo na tomada, como o professor Jurandir Picanço fez, né? Ou seja, teve entrega, tem consecução, né? E, com certeza, nós veremos isso nos próximos anos, né? Se Deus quiser. Foi muito rápido a questão do hidrogênio, doutor Jurandir. A gente, há 1 ano e meio, mais ou menos, não se falava em hidrogênio. E agora já é algo que é palpável, né? Ainda está começando os negócios a acontecerem, mas já não é só uma ideia, já tem algumas concepções mais sólidas acontecendo. Olha, hoje, com essa possibilidade do consumidor produzir a sua própria energia, essa é uma tendência para expandir, ou seja, aonde houver possibilidade de se produzir energia para o seu consumo, isso deverá acontecer. Então, olha, eu acho que é quase que uma determinação, entende? Não é apenas uma opção. Por quê? Porque você vai produzir a energia limpa, a energia mais barata, entende? E as opções tecnológicas hoje permitem, com a digitalização, com as baterias que estão surgindo também. Então, são tecnologias que facilitam esse processo e que induzem esse processo. Ou seja, a produção de energia própria, isso vai ser expandido de uma forma muito expressiva. Eu imagino, doutor Jurandir, que da forma que aconteceu com a eólica, né? Você viu ela nascer ali na prainha, na Praia Mansa, no Mucuripe, e hoje é uma realidade, né? A solar também ela veio um pouco depois, mas ela passou por essa transição muito rápido. Você conseguiu enxergar esse momento, né, que a solar realmente desabrochou ali e começou a ganhar mercado e disse, olha, cheguei da mesma forma que eu cheguei a eólica, eu tô enxergando a solar agora, ou nem deu tempo, foi tão rápido que quando você viu já tinha acontecido? Na década de 80, na Coelce, nós já promovemos o uso da energia solar fotovoltaica para comunidades isoladas. Na época não podia competir com a energia da rede, mas para comunidades isoladas nós tínhamos um sistema de bombeamento e um sistema para as casas individuais, que permitia colocar algumas lâmpadas, uma geladeira, isso cada casa, isso em pequenas comunidades isoladas, isso ainda na década de 80, mas era considerado ainda uma energia de custo muito elevado. Apenas para comunidades isoladas que se utilizou esse sistema. Então fica novamente aqui o convite para se inscrever nos nossos canais, estar participando, curtir. É importante, aqui é feito com muito empenho para levar municiamento de informações para você, entender o setor elétrico. O que é que levou a gente hoje a ter esse processo de industrialização? O que é que faz uma conta de energia chegar nesse patamar? Tudo isso, por isso, né, Hunter, que a gente traz tanto personalidades como o professor. Doutor Jurandir, né? E, assim, para quem realmente está assistindo a gente tem quais são os canais que a gente pode acompanhar no YouTube, né? Você que está no YouTube, Ioncast, né? Coloca lá Ioncast, que você vai achar. A gente tá no Deezer e a gente também tá no Spotify. Então, quem não pode assistir, coloca ali no Spotify ou no Já Deezer. Tá no TikTok, Hunter? Já tá no TikTok fazendo dancinha? Em breve, ainda não. Dancinha não, viu? Mas acompanha que a gente consegue passar um conteúdo muito aprofundado no setor de energia com uma leveza de um bate-papo. Então, esse é o nosso propósito e eu espero que a gente esteja conseguindo entregar isso para vocês que estão aí do outro lado. Com certeza. Nosso agradecimento, né? A gente teve a oportunidade aqui de trazer o presidente do sindicato, do Sindicato de Energia, Luiz Carlos Queiroz. Trouxemos da Frente Parlamentar de Renovável, que é o deputado Danilo Forte. É muito plural. Mobilidade elétrica, que foi um sucesso. Né? Então, assim, tudo que envolve parte de energia, vocês vão ver aqui no Ioncast. Muito obrigado, viu, professor? Tamo junto. Doutor Jurandir, eu lhe conheço aí desde que eu iniciei
no setor de energia, né? E eu só lhe vejo trabalha muito incansável, né? Incansável é na FIEC, é em congresso, é falando de hidrogênio, enfim, é uma máquina de trabalhar. Não para, não para. Não para, Daniel. E aí, a gente naturalmente trabalha e vai cansando também. E eu lhe pergunto, né, assim, como é que você consegue administrar isso, né? Trabalhar tanto, levantar um ponto, principalmente que agora foi um sprint dessa questão do hidrogênio verde, e dar conta de família, de neto, enfim, de conciliar realmente trabalho com lazer, né? Como é que você faz? Me passe aí a mágica. Né? Peraí que eu vou anotar aqui a receita. Olha, o que ocorre é o seguinte, são temas que você gosta de desenvolver, você faz aquilo, eu não faço como se fosse uma coisa de obrigação, eu faço porque acho que vai me dar uma satisfação conseguir aqueles resultados. Então isso é o que move, né? A gente vai se movendo por esses idealismos e tudo. Eu acredito que isso é que me faz sempre estar buscando alternativas e caminhos e tudo, e isso, felizmente, encontramos agora esse do hidrogênio verde, que é uma oportunidade para o Ceará, assim, espetacular. Eu posso comparar porque nós tivemos 2 momentos do desenvolvimento da energia eólica, do desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. Nesses 2 desenvolvimentos, quando o Ceará participou, a indústria da eólica, a indústria da solar já estava muito evoluída. A solar começou na Europa, hoje é praticamente tudo na China, mas já estava muito evoluída. O hidrogênio não, está nascendo em todos os cantos. Ou seja, nós temos uma oportunidade nova, porque é uma atividade nova no mundo, não é uma atividade nova no Ceará. Então nós temos que estar atraindo para cá essas oportunidades por ser uma atividade nova no mundo. Por que ele vai instalar uma fábrica de eletrolisadores na Ásia, podendo instalar aqui, que aqui é onde tem a energia, onde tem o grande potencial? Então, temos que aproveitar essa oportunidade que é maior do que as anteriores que nos surgiram. Assim, é interessante ver isso, né? Porque não estou chamando o senhor de velho, mas de sênior, né? E aí o senhor dando essa receita de bolo fantástica pra gente. E aí na hora que o senhor estava falando sobre hidrogênio verde, eu vi de novo um brilho no olhar. E o senhor rejuvenesceu aqui 30 anos sem cosmético nenhum. Ou seja, amor pelo que faz, né? Fica aqui uma puta de uma lição pra gente, né? Amar o que faz e fazer bem feito. E se errar, voltar uma casa e consertar de novo. Então, assim, pra mim, cara, isso aqui é que faz a energia mesmo das coisas da vida acontecer, né? Não tem como. Assim, com certeza, isso aí é uma coisa que eu já tinha na mente, e o Dr. Jurandir falando, fortalece. Tem que fazer o que gosta e fazer bem feito, né? E aí consegue fazer com excelência e por muitos anos, né? Fazer 6 meses é fácil, agora fazer 30, 40 anos... Constância. Com constância, tem que fazer algo com vontade de fazer bem feito. E aí eu imagino que na hora que sua família pensou que você dá uma acalmada, né? Dá uma diminuída no ritmo, aí vem com tudo o hidrogênio verde, que eu comentei agora há pouco. E aí você entra de cabeça num projeto desse que é muito importante para o Estado e precisa do time, né? Ou seja, precisa ser rápido. E aí, como é que você fica em casa, né, com esse projeto e com a família? Como é que você consegue realmente dividir isso, né? Isso é difícil. Eu não tenho dificuldade não, viu? De jogar com várias peças ao mesmo tempo e tudo, não tenho muita dificuldade não. Família, netos. Falar nisso, a gente teve a oportunidade de conhecer a sua linda família, né, professor? Lá naquele evento na FIEC, né, que foi a entrega da premiação Jurandir Picanço, né, que leva com muita honra o nome do senhor. A pergunta que eu vou lhe fazer, algum membro da família seguiu os passos aí do senhor? Olhe, não. Ninguém. Sério? Ninguém. Olha, ninguém seguiu a área de engenharia, ninguém seguiu a área de energia, entende, viu? Realmente vai ser interrompida essa cadeia. Eu fico pensando assim, por exemplo, lá atrás, né? Quantos não o senhor recebeu quando o senhor começou a questão da energia eólica, energias renováveis, né? E hoje, né? Quantos nãos também o senhor deve estar recebendo na questão do hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde está sendo diferente, porque o hidrogênio verde, o Ceará se apresentou e os empreendedores do setor reconhecem que o Ceará realmente é uma grande oportunidade. Então, eles que vieram para cá sem precisar grandes esforços, porque realmente o Ceará é uma grande oportunidade.
Já no setor de energia eólica, olha, os nossos planejadores achavam que a energia eólica era uma coisa exótica. Olha, isso aí vai acontecer, talvez daqui a alguns anos a gente tinha 2% e tudo. Hoje é a energia predominante no Nordeste. Hoje foi quem segurou realmente o racionamento nesse ano de crise hídrica. 2021. Então mudou completamente, entende? Mas mesmo assim, olha, ainda temos aí dificuldades grandes quando se aprova uma expansão enorme de usinas térmicas desnecessárias, entende? Desnecessárias, que vão custar caríssimo para o consumidor brasileiro, como nós estamos pagando. Muitos não sabem que esse nosso aumento extraordinário de energia esse ano é uma consequência ainda da crise hídrica, porque com receio do racionamento se contratou energia térmica emergencial caríssima, que nós vamos ter essa energia pagar por 5 anos por essa. Quer dizer, até 2000, ou seja, foi contratado em 21, então até 26 a gente. Porque o medo realmente era que esse ano fosse um ano de escassez. Entendi. Aí, olha, se não tivesse essas usinas. Então possivelmente, nós vamos visitar as bandeiras amarela e vermelhas nos próximos meses, né? Não. Até o final do ano, os estudos já indicam que não será necessário. Não será necessário. Mas, na matriz, é muito complicado, porque quem conhece o setor sabe que todos os consumidores eles precisam ter a sua previsão de energia. As concessionárias têm que comprar energia para atender aos seus consumidores. No entanto, é preciso que se tenha energia de reserva. E essa energia de reserva se contrata numa quantidade para assegurar exatamente essa regularidade do futuro. Então, se você adivinhasse que teria uma crise hídrica dessa grandeza, você teria contratado mais energia de reserva no passado. Mas se você tivesse contratado mais energia de reserva no passado e se não tivesse crise nenhuma, iria se reclamar que você estava pagando caríssimo por uma energia desnecessária. Perfeitamente. Então isso é muito complicado, realmente. Doutor Jurandir, pensando nesse crescimento do hidrogênio verde, né, assim, na sua concepção, você enxerga que ele vai trazer muito mais segurança energética para o Brasil ou você enxerga muito mais uma oportunidade de ganho financeiro para o nosso estado, para o nosso país, com essa exportação, por exemplo, para a Europa? Olha, a demanda de energia para o hidrogênio verde é uma demanda que excede a demanda normal do setor. Ou seja, você vai produzir hidrogênio verde para exportação. Então você tem recursos energéticos direcionados para esse hidrogênio verde. É possível que, em determinados momentos de crise, você possa reduzir a produção de hidrogênio verde, porque o mercado mundial atende, para dedicar mais para cá. Então, é como se você tivesse uma reserva viva, uma reserva que, enquanto não precisasse dela, você estava produzindo o hidrogênio verde. Então, isso vai dar uma segurança energética maior, porque você estará produzindo muito mais energia do que a sua necessidade interna do país. Professor Jurandir, o senhor que tem uma visão privilegiada, macro do setor elétrico, de maneira muito resumida, por que é que a gente tem uma energia elétrica tão cara aqui no Brasil? Olha, realmente você falou aqui no nosso paradoxo, porque você sabe que hoje as energia produzida mais barata do mundo, praticamente, é a nossa energia eólica e a nossa energia solar fotovoltaica. No entanto, o consumidor paga a energia mais cara. É porque na conta de energia, além de muito imposto, você tem encargos. Nós pagamos o óleo diesel da região norte. Está dentro da nossa conta de energia. Nós pagamos o subsídio do consumidor de baixa renda. Está dentro da nossa conta de energia. Nós pagamos ICMS muito maior do que para outros produtos industrializados. O ICMS da energia é o maior de todos, entende? Então, esses fatos fazem com que
você tenha para o consumidor na ponta, ela chega alta, mais mas caro. A geração ela é um a geração custo barato. barata, alta. Agora a geração ficou um pouco mais cara com a introdução das térmicas emergenciais. E o interessante, doutor Jurandir, do hidrogênio verde é que em pouco tempo, né, pelo menos no estado do Ceará, Daniel, todo mundo que está no setor ali, pelo menos já consegue entender o que é hidrogênio verde, né? Então foi muito rápido para um conteúdo tão novo, né? E isso se deve muito à Federação da Indústria, né? O Sim de Energia entrou muito forte também com isso. Governo do Estado. O governo do Estado. Então foi uma junção de forças que disseminou muito rápido o que seria o hidrogênio verde e a capacidade de crescimento do Estado a partir desse hidrogênio. Eu até uma pergunta, né? Professor, assim, se o senhor pudesse responder, Daniel Hunter, que data a gente starta realmente, assim, que data a gente já emite a primeira nota fiscal, né? Que data, eu tô falando de quanto tempo aí pro hidrogênio verde já tá participando, né? É a pergunta que o empresário quer ouvir, né? Não, em termos de projeto piloto, ainda esse ano, no final do ano, nós teremos a usina da EDP, que ao lado da usina térmica que eles têm lá, que já vai produzir. Aquela lá no PECEM, né? Lá no PECEM. Agora, os projetos maiores, eu acredito que no intervalo 2025 em diante. Tá aí, tá em cima, pertinho. Tá pertinho. Pois é. Tá pertinho. Porque o que ocorre é que o mercado é novo, hoje não existe mercado de hidrogênio, é tudo muito novo, entende? Mas a alternativa que foi encontrada, todos acreditam que realmente é a solução. Eu fui despertado para esse tema num programa de visitas que eu fiz na Alemanha em 2016. Eu fui visitar uma feira de energias renováveis, uma feira tecnológica de energias renováveis em Munique. Chego lá, hidrogênio. Que história de hidrogênio é essa? Nunca tinha me despertado esse tema. Aí foi que eu fui ver que eles estavam buscando, pesquisando hidrogênio, as diversas formas de produção, de armazenamento, de transporte e tudo, porque já tinham identificado que eles iriam precisar dessa alternativa. Isso em 2016. Quando chega em 2019, que se o mercado começa a se movimentar, eu digo, olha, nós estamos aqui na melhor situação para entrar nesse novo mercado. Temos a energia renovável da melhor forma, porque nós temos eólica e solar fotovoltaica na mesma região, entende, viu? E temos um porto que já tem parceria e tudo. Então, realmente ficou muito visível. A primeira conversa que se tinha com qualquer pessoa, as pessoas, realmente é verdade isso aí, e vamos adiante. O presidente da FIEC, o Ricardo Cavalcante, se tornou logo um entusiasta do hidrogênio verde, e trabalhando junto com o governo e tudo, e assim a coisa aconteceu de uma forma muito natural, porque realmente é uma oportunidade fácil de se identificar. E quando eu falo que o hidrogênio verde é isso tudo, Daniel, assim, para quem não entende do assunto, acha que a gente está exagerando. Quão grande é, né? Principalmente o nosso público aqui já escutou falar. E é isso tudo mesmo, né? Hidrogênio verde ele pode ser a redenção do estado do Ceará, né? É a nova, né? É a bola da vez. E a gente tem que tirar o chapéu pro doutor Jurandir, Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, né? Da FIEC, Sim de Energia, né? Presidente Luiz Carlos aí. Luiz Carlos, Luiz Eduardo está envolvido, ou seja, o governo do estado, então é uma junção realmente. Os empresários também, que já estão entrando. O governo tá fazendo o papel dele, né? De tentar ali fazer. Os congressistas também, né? Então, meio de campo, mas quem faz acontecer são os empresários, já tem uma lista de grandes empresas vindo aqui tentando investir em hidrogênio verde. Verdade. Então, a gente tem que tirar o chapéu mesmo e ter orgulho de falar que nós somos pioneiros no Brasil também em hidrogênio verde, né, doutor Jurandir? E você esqueceu da universidade, que é outro fator fundamental, viu? Que é tudo novo, tecnologia nova, desenvolvimento e está envolvida, novo, né? Criação de novos cursos, novas tecnologias, né? Vindo daqui, isso é muito importante. Eu só até perguntando, assim, uma questão leiga, queria até para entender. A gente está vivendo hoje, né, um problema seríssimo, por uma questão macroeconômica, questão de conflitos, né, ali em guerra na Ucrânia e na Rússia, preço do petróleo interferindo, né, agressivamente no preço do combustível, e isso, de certa maneira, está acelerando
a eletrificação da indústria automobilística, né? Eu estava vendo agora a quantidade de carros elétricos que vai entrar em 2023 aqui no Brasil é enorme. Mas assim, fazendo uma ligação disso com o hidrogênio verde, o hidrogênio verde tem alguma interferência no mercado automobilístico elétrico? Diretamente. Na mobilidade, o carro mais leve, hoje a solução é o carro a bateria. Sim. Mas o transporte mais pesado, a solução é a hidrogênio, é elétrico a hidrogênio, porque do jeito que você tem um eletrolisador que transforma a eletricidade em hidrogênio e oxigênio, você tem a célula combustível que você entra com hidrogênio e sai a eletricidade. Então você tem o carro elétrico a hidrogênio, você tem o caminhão a hidrogênio, o ônibus a hidrogênio, o navio a hidrogênio. Então o hidrogênio vai ser a alternativa para a mobilidade. Fantástico. Apenas no carro elétrico, inclusive vocês devem ter ouvido notícias dessa semana do principal produtor de carros elétricos, que ele vai partir para fazer o carro a hidrogênio, porque acha que não vai ter lítio suficiente para atender a demanda de baterias. Então, Tesla, né? A Tesla, pois é. Tesla. Então você vê que ele mesmo já está se encaminhando para o hidrogênio. Hunter, professor, nós estamos chegando naquele momento já, se aproximando da linha pista de pouso, já ali no campus do PC, já desembarcando. Mas agradecer a oportunidade que a gente teve, né, Hunter? Essa aula. Uma aula magna aqui, né? Sensacional. Assim. A palavra é essa, a gente falou até junto, mas é sensacional, assim, ter esse poder estar aqui presente, conversando sobre isso, né? E dar a possibilidade de pessoas que estão em casa, lá na sua comunidade ou no trabalho, entender um pouco do nosso setor. Né? A gente só pode saber para onde a gente vai se a gente entender de onde a gente veio, né? Então, assim, essa oportunidade que a gente teve agora, essa questão histórica, poxa, entender o que era o bairro Cinzas, entender o que é o Serviluz, entender a importância ali da Casa do Português, ali na João Pessoa, que fica até uma dica. Quem não conhece, vale a pena ver. Eu não sei nem se está tombado. Merecia estar tombado, não sei se está tombado. Não sei se está, ela está um pouco abandonada ali, mas... Mas foi encantador. E a gente sempre finaliza aqui esse bate-papo, essa conversa energizada, querendo entender um pouco mais, né, as referências, os gostos dos nossos convidados, né? E assim, eu gostaria de perguntar para o senhor 3 pontos. Qual é um livro que o senhor indica, né? Qual é um filme que o senhor indica, né? Aquele filme que mais ali lhe chama a atenção? Se o senhor citar Casablanca, vai repetir aí o que o Luiz Eduardo, o Luiz Carlos e o deputado Danilo Forte falou. Aí no terceiro... Música, né? Aí pede música. Música no Fantástico, né? Mas fica à vontade. E aquele prato que mais lhe apetece, né? Porque é sempre bom a gente ter essas referências aí. A gente tem aqui até agora indicações fantásticas de livros, indicações de filmes. Cara, a gente tem que assistir o Casablanca, viu? Pelo amor de Deus. E assistam também. E aí eu queria saber, né? A gente queria entender um pouco mais dos gostos do senhor. Eu sou muito eclético, sabe? Eu gosto de todos os gostos e tudo, viu? No livro, o livro que eu achei marcante, mas não estou lembrado exatamente o título, que é o livro do Bill Gates sobre energia, em que ele fala exatamente sobre esse momento, viu, da descarbonização e tal. Mas o título realmente eu não é fácil. Mas a gente coloca aqui na legenda. Pois também esse aí eu não li. Mas olha, vale a pena. Eu vou colocar aqui na legenda. Vale a pena o livro do Bill Gates. O Bill Gates, ele sempre tem assim uma visão futura, né? E ele faz isso, ele explora isso no livro sobre energia. Eu acho que não tem outra referência melhor do que esse livro dele. A música, olha, da música clássica, a MPB, entende? Tudo me agrada, mas o que eu ouço com muita frequência é Antônio Carlos Jobim, que foi o nosso grande compositor, nosso gênio da música brasileira. O Mozart brasileiro. É o gênio da música brasileira. E filme? Olha, e filme eu sou também aficionado, sabe? Eu assisto filme praticamente várias vezes por semana, entende, viu?
Agora, marcar um já filme... entrou na era dos filmes da Netflix. Pois é. Olha, um filme marcante, realmente, olha, são tantos, eu não vou citar não, porque senão cai no Casablanca. Não, é o Casablanca. Fim de música. 3, vai ter música, não. vai ter música. Pois é. Já assistiu Batalha das Correntes? Batalha que das é a história Correntes, do Thomas Edison, né? Excelente. É isso. Um filme do setor, esse aí é uma... Muito bom, muito bom. Uma grande referência. E, Daniel, aqui olhando para você, eu lembrei de gastronomia, doutor Jurandir. O que é que você gosta de... Isso é bullying. Não é bullying. É porque você é uma referência. Uh-huh. O que você gosta de comer uma boa comida, assim, um prato que lhe apetece? Olha, aí é o peixe, o serigado. Aí é imbatível. É verdade. Muito Doutor Jurandir, eu queria... O tempo voou, na verdade, assim, uma conversa muito boa. E o tempo voa. Eu queria muito agradecer, de fato, de coração, assim, eu já confidenciei que eu sou seu fã e lhe admiro muito por essa constância, né? Eu acredito muito na constância. E essa constância no setor elétrico, ela é realmente admirável. Muito obrigado por ter aceito, né, Daniel, esse convite. Agenda concorridíssima, né? E ainda mais com hidrogênio verde, né? Muita gente aí para conversar sobre o hidrogênio verde, né? Investidor. Que honra. Você tirou esse tempo para estar aqui conosco, né? Não só comigo, com o Daniel, mas com todo mundo que está aqui em casa, né? No carro, ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer. Essa aula que a gente tomou. Então, muito obrigado, né? Espero que você tenha gostado de estar aqui conosco e a gente fica realmente muito agradecido e eu tenho certeza que o Ioncast ele se torna muito mais forte e enriquecedor com sua presença. Muitíssimo obrigado. O Hunter e Daniel, eu agradeço. Para mim foram momentos agradáveis estar recordando e falando de temas que sempre me foram muito agradáveis. Então, para mim foi muito bom ter participado aqui. Eu agradeço essa oportunidade que nos deu, que me deu dessa conversa tão descontraída. Energizada. A honra é nossa. Então, finalizando aqui mais um Ioncast, agradecendo a você por ter aqui nos prestigiado, ao professor Jurandir Picanço, mais uma vez, assim, um momento riquíssimo, energizado. Por favor, não deixem de estarem nos acompanhando nas nossas redes, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Compartilha, dá like, enfim, dá esse apoio legal aí pra gente estar continuando esse trabalho, né, de estar trazendo cada vez mais, né, Hunter, mais pessoas aqui para estar nesse momento. Meus amigos, muitíssimo obrigado, é o que eu tenho a falar, muitíssimo obrigado, nos acompanhe, a gente vai sempre tentar superar cada episódio com bons conteúdos enriquecedores mesmo, assim, pra vocês terem um complemento na vida de trabalho, de faculdade, com algo que agregue no seu dia a dia, empresarial, agregue no seu dia a dia. É isso aí. Muitíssimo obrigado, Daniel. Eu também queria lhe agradecer aqui pela agradeço, parceria. Tamo juntos, viu? Ó, Joara. El Caçador. Parabéns, muitíssimo obrigado. Viu? E até a próxima. Salve, salve, energia.